E aí, pessoal do terceiro ano, preparando-se para o Enem? Muita saudade de vocês, tá, cara? Doido para acabar com a raça de vocês, que estão em casa na moleza, acordando tarde, né? Olha bem, a partir dessa semana, com as nossas lives, com nossos conteúdos, vamos intensificar um pouco mais nosso estudo, tá? Não podemos perder muito tempo, não, beleza? Na aula passada, eu falei um pouquinho para vocês sobre a primeira e a segunda lei de Ohm, né? Então hoje nós vamos fortalecer isso aí, porque eu repassei para casa algumas atividades ligadas a isso aí, e eu preciso que vocês façam, inclusive algumas da apostila, tá bom? Então, gente, olha bem, a lei de Ohm, esse cara tal de George Simon Ohm, ele criou duas leis que falam sobre circuitos elétricos. A primeira delas, que a gente chama da lei do circuito, ela fala o seguinte: toda vez que eu tenho um gerador aqui, eu ligo ele a um resistor, uma corrente vai sair daqui. Se eu quero aumentar essa corrente, eu tenho que aumentar essa tensão, né? Se quando eu aumento a tensão, a corrente aumenta proporcional, eu falo que eu tenho um resistor ohmico. Esse resistor ele passa a ser um resistor que obedece à primeira lei de Ohm. Então, sempre que você, né, isso aqui sendo constante, se você varia isso aqui, a corrente também aumenta. Daí nós chegamos à famosa expressão do popular Rui. Então sempre que você pega um circuito, olha para o pobrezinho que vai te ajudar muito. Ele diz o seguinte, que a resistência elétrica é uma relação entre a tensão e a corrente. Lembre-se que tensão é medida em volt, tá? Representado por uma letra V. A corrente medida em ampere, tá? Representado por uma letra A. E a minha resistência, tá, gente? A resistência do resistor vai ser medido por uma unidade chamada Ohm, em homenagem a ele, que vai ser representado por essa ferradurazinha, que na realidade é uma letra grega isso aqui, tá? É uma letra grega. Então, lembre-se, resistência medida em Ohm, tensão medida em volts, corrente medida em ampere. Isso aí é a nossa primeira lei de Ohm, tá? Agora, o que interfere na resistência de um condutor? Você sabe que se eu pegar um fio, colocar um fio de alumínio, um fio de cobre, um fio de ouro, eles terão condutividade diferente. Então, logicamente que a nossa segunda lei, ela deve falar sobre a questão da resistividade do material. Então, a lei da resistividade, como a gente costuma dizer, ela diz que a resistividade, ela depende muito do material no qual você está utilizando. Essa resistividadezinha aqui, tá, gente? Vai ser representada pelo Rho. Isso aqui é uma letra grega, Rho, né? E sempre que eu falo em resistividade, eu estou falando que o material ele pode oferecer uma maior resistência ou uma menor resistência à passagem da corrente elétrica. Tudo bem? Vamos entender então. Vamos supor que eu tenho um fio condutor aqui de comprimento L. Tem uma espessura A, isso aqui é a bitola do fio, tá, gente? A área do fio aqui, que eu chamo da área da secção, né? Isso aqui tem um nome bonitinho de área da secção. Essa área da secção aqui, ela mostra pra gente exatamente a bitola do fio, se ele é mais grosso ou mais fino, né? Logicamente que quanto mais grosso for o fio, menor a resistividade. Então você viu que a nossa resistividade aqui, ela é inversamente proporcional a essa área. Ou seja, quanto mais grosso for o fio, menos resistência eu tenho à passagem da corrente elétrica. Quanto menor a área, maior a resistência. Ele vai ter mais dificuldade em passar as cargas elétricas, tá? Agora, outra coisa importante. Quanto maior o comprimento do fio, mais resistência eu vou ter. Então, se eu pego um fio muito grande, a resistência dele é imensa. Por isso que no nosso transporte de energia muito é perdido. Por quê? Porque fios muito longos, ele tem uma resistência maior. Então você viu que o comprimento aqui, ele é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência oferecida. Quanto maior a espessura, menor a resistência. Relação inversa, você viu? Agora, e o material? Tem materiais melhores e materiais piores na condutância deles. Ou seja, tem materiais ótimos condutores e materiais péssimos condutores. O ouro, a prata, o cobre são materiais otimamente condutores, são ótimos condutores, né? O ideal seria fazer fios em prata, em ouro. Só que aqui no Brasil não daria muito certo não, né? Não daria muito certo não. Por isso que eles fazem fio em cobre e alumínio, que mesmo dando desperdício,
é mais barato um pouco, né? Então essa relação da resistividade, tá, gente? Ela é uma relação diretamente proporcional à resistência. Então você viu que a resistência elétrica, ela corresponde ao ρ, que é a resistividade do material. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. O L, que é o comprimento, e o A, que é a área da secção. Lembre-se que o comprimento aqui é medida em metros, decímetros, centímetros, não importa. Isso aqui, medida em metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, unidades quadradas, né? E a resistência, você viu que ela é medida em ohm. Nós já trabalhamos isso aqui. A resistividade seria ohm por metro, né? Uma coisa assim, que não importa para a gente não. Então, gente, sempre que pintar o desespero na sua vida com a condutividade de um material, é só você pegar a rola que o negócio fica bem claro para você. Eu explico. Porque a resistência do material depende do ρ, do L e do A, né? Popular rola, né? Então, você pegando o ruim ou pegando a rola, seu problema de resistividade está resolvido. Então assim você entenderá muito bem sobre sua resistência elétrica. Tudo bem? Foi bom estar com vocês. Em breve nós estaremos aqui fazendo a aplicabilidade desses negócios. Bye bye, não deixe de fazer as atividades não, tá, gente?